A paz de um coração perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, 1. No Antigo Testamento, o povo de Israel enfrentava os mesmos problemas de alma que temos hoje, mas com recursos espirituais muito menores. Em todos os tempos, o crente sempre carregou pesos na consciência causados por pecados cometidos. No caso dos hebreus, para que recobrassem o senso do perdão de seus pecados, teriam que necessariamente oferecer sacrifícios. Primeiramente, ainda durante o Êxodo, recorriam ao tabernáculo, uma tenda desmontável, móvel, que poderia acompanhá-los na marcha. Todavia, este era próprio para uma realidade transitória. Com a fixação das tribos em suas terras, estacionado o povo, o tabernáculo foi substituído por um edifício fixo de alvenaria, o templo. Nessa nova realidade, todas as tribos tinham que se deslocar até Jerusalém, onde estava fixada a adoração. Contudo, para os que habitavam as tribos mais afastadas, devido à grande distância e às consequentes dificuldades da viagem, a ida para o lugar do sacrifício geralmente se resumia a uma por ano. A eles cabia essa tarefa segundo a lei, representando esposas e filhos no sacrifício. Geralmente, escolhiam uma das três grandes festas, Páscoa, Tabernáculos ou Pentecoste, para cumprir com a responsabilidade do sacrifício anual. Certamente, tal empresa não era vista como mera obrigação, mas uma necessidade de alma para aqueles que eram verdadeiramente piedosos. Para o antigo israelita, havia apenas duas ocasiões no ano em que se sentia perdoado: na ida do pai, marido, para sacrificar e no dia da expiação. No primeiro caso, o homem sacrificava obtendo o perdão para a sua casa. Embora a família tivesse então a consciência do perdão para ela, a integração com todo o povo impedia perceber um perdão pleno, pois havia o pecado de todos os israelitas com os quais estavam interligados. No segundo, era o dia do calendário hebraico, no qual se praticavam sacrifícios para o perdão do pecado nacional, quando a dívida contraída pelo povo de todos os seus integrantes, devido ao acúmulo de pecados, era completamente zerada. A bem-aventurança exaltada no Salmo é a de sentir-se assim, totalmente perdoado, livre de culpas e temores devido às faltas cometidas. A ideia do verso é mostrar que o perdão se dá quando os nossos pecados são, entre aspas, cobertos. Este é um conceito ligado à expiação, o que se buscava naquele dia todo especial. A cerimônia do Yom Kippur, dia da expiação, consistia na utilização de dois bodes. O primeiro era o chamado bode emissário, que seria levado para o deserto e ali deixado. O simbolismo era que ele carregaria para longe os pecados cometidos, entre aspas, escondendo-os dos olhos de Deus. Esse conceito é interessante. O perdão não é uma dívida quitada, cujo registro permanece para sempre. Ao contrário disso, o perdão leva Deus a, entre aspas, esquecer-se de nossos pecados, como se eles nunca tivessem existido. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 8:12. O perdão perfeito, que só o Senhor concede, é o apagamento da culpa. O outro bode era sacrificado no altar de forma vicária, substituindo cada israelita na morte para a condenação. Seu sangue era aspergido na tampa da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, exatamente por isso chamada de propiciatório. Era o sacrifício que garantia a autorização para o pecador se aproximar de Deus para adorá-lo.
Geralmente olhamos para o momento de adoração como algo natural ao homem comparecer diante de Deus. Na verdade, se constitui na maior das bênçãos terrenais, aquilo que antecipa a eterna presença com o Senhor no novo céu e na nova terra. A remissão está no fato de Deus, entre aspas, não se lembrar mais dos nossos pecados. Com a vinda de Cristo, todas as nossas faltas, toda dívida que acumulamos diante da justiça de Deus, são pagas e anuladas na cruz. Jesus morreu por nós no Calvário, fato que fez com que todas as nossas culpas fossem, entre aspas, retiradas da vista de Deus, pagas e esquecidas. Essa é a bem-aventurança da salvação. Saber-se e sentir-se completamente perdoado dos próprios pecados por causa de Cristo, consciência limpa e tranquila na presença de Deus. Enquanto os antigos só sentiam isso em uma ocasião por ano, nós podemos desfrutá-la continuamente. Nossos pecados, os que já cometemos e os que ainda cometeremos, foram definitivamente perdoados na cruz, de forma que somos vistos por Deus como justificados. A justiça de Cristo está em nós, anulando e cancelando qualquer débito nosso quanto ao juízo de Deus. É certo que isso não significa licença para pecar. Alguém que entender nisso autorização para a negligência espiritual e lassidão moral, jamais entendeu o Evangelho de Cristo. Pelo contrário, aquele que tem a mente em paz na presença de Deus não quer jamais maculá-la com o pecado. Quem se permite ao pecado não experimenta a verdadeira paz, que só pode vir da consciência do perdão que se manifesta em nossa santidade. Quer honrar o Senhor com sua vida. Diferente dos antigos que precisavam sacrificar para recobrar o senso do perdão, nós, por causa da obra já realizada de Cristo, precisamos apenas elevar uma prece sincera, fruto de verdadeiro arrependimento, para que nosso coração reassuma a docilidade do perdão divino. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos ajude a desfrutar a sua presença de consciência limpa. Que nossa vida reflita o apego ao Senhor. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.